É um prazer enorme. Eu conheci você. Eu tenho um anjo muito forte que me acompanha. Você sabe que no mundo acadêmico, a maior dificuldade que as pessoas, os estudantes encontram é de um espaço para fazer estágio, de pessoas para entrevistar, responder pesquisa. É muito complicado. É muito complicado. É muito difícil você encontrar alguém. Entrei no YouTube para procurar alguma coisa. Eu não sei por que você que veio. E foi muito interessante, porque eu assisti o seu vídeo, eu nunca tinha ouvido falar. E assim, foi uma coisa bem providencial mesmo. E eu ouvi um, ouvi dois, eu falei, nossa, mas é esse cara, não é aquela que eu quero, é esse cara que eu quero, né? Porque esse que vai causar, esse é um profissional impacto, né? É uma pessoa que tem um projeto que dá impacto na sociedade. Então, eu falei, nossa, mais perfeito que esse, impossível. E daí você tão prontamente aceitou. Eu falei, gente, eu tenho muita sorte, né? Eu tenho muita sorte. E daí eu até conversei com a minha orientadora, mandei os vídeos para ela, falou, nossa, que fantástico, que formidável, que bacana, que diferente de tudo, né? Então, muito obrigada mesmo de aceitar, porque não é fácil a gente conseguir alguém como você, né? Eu tenho toda a disponibilidade para colaborar, principalmente com a área estudantil, com a área de formação, com a área de compreensão, com a intelectualidade, no sentido de que esses pensamentos que estão se formando, eles precisam ter uma preocupação muito peculiar do movimento do qual eu represento em relação à formação de novas possibilidades de pensamento. Tanto é que você vai compreender, no que nós viemos a conversar aqui, se houver essa possibilidade, do projeto que nós chamamos de PTM, né? Que é o Propósito Transformador Massivo, é isso escrito que a gente decifra como PTM, da Conebras, que é construído de creche Conebras até a Universidade Conebras. Então, o que significa essa construção e por que ela diferencia na maioria dos outros movimentos? Que existem várias ações no Brasil que têm como foco a educação, né? Em vários níveis, né? Seja universitário, seja pré-vestibular, seja de apoio, de reforço, tem várias ações nesse sentido, até mesmo de creches. Mas não existe nenhum movimento no Brasil, pelo menos que a gente tem conhecimento até agora, com a proposta que a Conebras quer fazer. Tá? Que é construir um sistema educacional que vá da creche até a universidade. Totalmente afrocentrado, né? E o que significa esse conceito? Por que da creche? Por que da creche? Não é só porque é criança, é porque nós precisamos desenvolver uma nova forma de pensar. Então, quando nós vamos iniciar lá na creche, nós estamos apostando numa nova forma de pensar, numa nova construção, e não numa modificação, que é diferente. Os sistemas atuais, eles trabalham as modificações ou as consolidações. A Conebras quer criar uma nova construção, uma nova forma de pensar, desconstruída do sistema atual. Apesar de a gente ter consciência que a gente não pode caminhar fora do sistema atual, porque é um sistema que impera. Então, a gente tem que seguir um sistema básico aí da LDB, a gente tem que seguir, mas só que nós vamos agregar a isso valores imensuráveis que não são levados em conta hoje. E isso vai possibilitar uma nova formação de consciência. E nada como pegar lá na creche mesmo, né? Eu sou professora, Luiz, sou professora da rede municipal aqui de Curitiba. E eu sei bem o que você está falando. E você, Luiz, quem é você? O que você fazia? Qual que é a sua formação? O que você fez até o momento de idealizar esse projeto? Eu não fujo da maioria da minha geração, né? Eu sou de 54, tenho 66 anos,
Então, toda a minha formação está calcada numa história muito comum à minha etnia. Não consegui fazer faculdade no momento em que era o momento certo para me fazer, aos meus 18, 19 anos, aí eu estou falando por volta dos anos 60, 70, não tinha a disponibilidade de faculdade que tem hoje. Nós tínhamos pouquíssimas opções, ou era PUC, ou era USP, coisa assim bem restrita, Mackenzie, que ficava totalmente inviável a um negro de periferia, a um moleque de periferia. Era uma coisa que não fazia parte do nosso campo de visão, vamos dizer assim, essa possibilidade. Então, eu consegui concluir até o ensino médio, comecei faculdade, mas não consegui terminar, porque daí, por uma série de circunstâncias que também são pertinentes ao nosso nível social, eu tinha que optar entre trabalhar ou estudar, e o estudo, para você tentar uma possibilidade de faculdade pública, era praticamente remota, que na época só tinha a USP, Fora isso, era PUC, Mackenzie, coisas que inviabilizavam totalmente as nossas condições econômicas para participar disso. E mesmo assim eu consegui, muitos anos depois, iniciar na São Judas, que é uma faculdade aqui de São Paulo, a Universidade de São Judas, consegui iniciar dentro do ramo de engenharia, mas também pelas mesmas circunstâncias que não são muito comuns, não consegui concluir, ou seja, condição econômica, inviabilizou, porque também era uma faculdade paga, e há 20, 30 anos atrás, uma faculdade paga não era que nem é hoje. Hoje você faz faculdade com R$200 por mês, R$300 por mês, você paga uma faculdade. Mas há 30, 40 anos, não. Há 30, 40 anos atrás, não. Porque eram pouquíssimas faculdades, fora as distâncias que você tinha que percorrer para chegar até a cidade, até onde tinha uma faculdade para você frequentar. Então, isso me inviabilizou. Mas acredito que eu fui muito contemplado, porque, da mesma forma, o ensino fundamental e o ensino médio de 50 anos atrás era outro peso, era outra formação também, E eu tive essa sorte de ter uma boa formação média, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, uma boa formação, que me deu um bom encaminhamento profissional no momento, na época, E eu tive, a partir daí, uma série de ascensão profissional que me possibilitou uma busca do autoconhecimento. Não me possibilitou o retorno a uma faculdade, mas como o estudo sempre foi uma coisa que muito me despertou interesse, eu me considero como um autodidata. Então, leio muito até hoje. Tenho um vício que a internet me possibilitou bastante, que é do audiobook. Então, eu fico quase que 24 horas com fone de ouvido, ouvindo livros, devorando audiobook. E isso me traz bastante informação. E nesse transcorrer da minha vida profissional, até que fui me aposentar, me preparei dentro de um objetivo para o qual me determinei, de poder fazer alguma coisa pela minha etnia, pela Irmandade Afro-Brasileira, de poder fazer alguma coisa. E nessa formação minha de juventude dos anos 70, que foi uma juventude que tinha causa pela qual se lutar, também fiz parte disso, porque eu sou parte da ditadura, eu vivi a ditadura, eu vivi as perseguições da doutora Arnaldo, eu vivi as invasões de campos, pelos exércitos, cavalaria, eu corri de cachorro, eu corri de cavalo, tudo isso fez parte da ditadura, e de colocar panfleto na meia e sair correndo. Eu acho que eu sou um abençoado, porque eu escapei ileso. Mas eu era pequenininha, porque senão eu estava lá no meio também. Entendeu? Você vê como a gente era inocente naquela época, que eu participava dos movimentos no campus, por exemplo, do campo da medicina, ali na doutora Arnaldo, aqui em São Paulo, dentro da USP, Quando tinha aquelas grandes revoluções e concentrações dos movimentos estudantis, eu estava lá no meio. E eu tenho um fato que eu sempre gosto de contar quando a gente entra nesse detalhe, que eu falo assim, naquela época, a gente estava ali dentro daquela gritaria, panfletos e palestras e o pessoal pegando o microfone, aquelas vozes todas. E eu me lembro de uma situação que alguém falou assim, aqui está conosco também o pessoal da capoeira não sei do quê. E a galera falava...
né? Como se a capoeira fosse alguma coisa. Só que do lado de fora do campus, da Doutor Arnaldo, tinha tanque, cavalaria, metralhadora, não sei o quê, e a gente vibrando com capoeirista. Inocência. Nossa inocência, né? E a gente achava que a gente estava bem defendido, né? Nós estávamos bem protegidos dentro do campo, porque tinha uma turma lá de capoeira. Só que do lado de fora tinha cavalaria, tanque de guerra esperando a gente sair. E aí, então, eu acho que eu fui até um sortudo por ter passado ileso de todo esse processo aí. Meu pai ficava louco comigo, meu pai ficava doido comigo. Meu pai é de formação militar e ele sabia do esquema, né? Ele sabia o que acontecia, né? Mas eu era adolescente dos anos 70, não tinha como ele me controlar. Era totalmente rebelde de causa, né? Contra o sistema total. E eu cresci nesse meio aí. E fiz minha formação, trabalhei em diversas empresas até que me aposentei por último. Meus últimos 10 anos trabalhei sempre em empresas grandes. Eu tive essa sorte, isso me possibilitou ter uma visão diferenciada de muita coisa, né? Sempre tive contato com altas cúpulas e diretorias e presidentes de empresas, sempre tive uma sorte de trabalhar perto deles, né? E isso me ensinou bastante coisa. Até meus últimos 10 anos, agora onde eu me aposentei, que eu trabalhei na USP. Eu fui na área administrativa da USP, meus últimos 10 anos, da onde eu me aposentei em 2005. Então, aí, e era a minha pretensão essa, né? Assim que eu me aposentasse, desenvolver alguma coisa e poder ter meu tempo em dedicar-me mais às causas afro-brasileiras, né? E para isso eu comecei a fazer cursos de palestra, curso de cotação de história, viagens, e fui para Ouro Preto, isso já depois de aposentado. Fui para Ouro Preto, fiquei lá quase um mês pesquisando a história da escravidão em Ouro Preto, visitei diversos quilombos, conversei com diversos líderes de quilombos, tudo dentro desse contexto de buscar a história contada por quem de fato, tipo assim, vamos dizer, a história contada pelo colonizado, tá? Que é diferente da história didática, porque ela é contada pelo colonizador. Isso. Tá? Então tem uma diferença, né? Então, tipo coisa assim, eu me lembro muito de uma fala do que eu cheguei numa mina de extração em Ouro Preto e o orientador da mina era um senhor afrodescendente e ele perguntou para mim, o que você quer saber? Você quer saber a história que está no livro ou você quer saber a real? Eu falei, não, do livro eu já conheço, é por isso que eu vim aqui, eu quero saber a real. Ele falou, então vem comigo. E daí ele me mostrou a real que a real que foi, né? Ele mostrou a real que foi. Ele me fez entrar por dentro de uma das minas lá, né? De extração da época, né? Uma das minas. Pra você ter uma ideia, assim, resumidamente, hoje, essa mina que eu entrei, ela tem luminárias nas laterais, né? Na parede, né? Ela tem luminária. Então, assim que eu entrei, depois de um certo distância que nós caminhamos, ele apagou as luminárias, me deu uma lamparina na mão e falou assim, agora vem comigo, você vai ver o que é o negócio. Entendeu? A partir dali, ele me xingou de uma tal forma que eu falei assim, tô lascado aqui, eu não vou sair desse negócio. Tá? E com todo o respeito que eu posso te falar para você entender na realidade, ele dizia coisa assim, vem seu negro filha da puta, você tem que cavar isso daqui, senão você não vai comer e a sua família vai morrer se você não sair daqui com o mínimo de 1 quilo de ouro. Enquanto você não cavar 1 quilo de ouro, você não sai daqui de dentro, vai ficar sem comer, sem beber, seu negro filha da puta, não sei o que, não sei o que. Ele me fez sentir o que era na época. Então, eu fiquei lá dentro numa situação assim que eu fiquei com medo mesmo de ficar lá dentro. Eu falei, agora eu tô lascado. Agora ele me mata aqui dentro e ninguém vai saber. Aquela região ali de Minas é história viva, né? Eu fui para lá um pouquinho antes da pandemia.